Olá, perrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, se você quiser saber como seria possível construir uma nova Hong Kong ou um Vale do Silício no Brasil, você está no lugar certo. Hoje eu estou aqui com o Rafael Slantiski, gestor do podcast Damas de Ferro. Tudo bem, Rafa? Eu gostaria, na verdade, também de saber, né, de hoje, quem fiscalizaria, né, as cidades privadas, né? Pronto, já temos uma pergunta, um questionamento, colocar o Rafael na parede, mas para quem está meio perdido, o Rafael que eu estou falando é outro Rafael, que nós temos aqui um collab, né, entre os dois Rafaéis, que é o Rafael Leandro, do Cidades Prósperas. Ele é o nosso convidado, também é coordenador do Students for Liberty Brasil, é um entusiasta de cidades privadas e também inovações em governança privada. Tudo isso vai conhecer muito mais agora. Então, bem-vindo, Rafael. Tudo bem com você? Tudo certo. Obrigado, Rafael e Gustavo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai descobrir quem que vai construir as nossas estradas. Ótimo. Então, para quem não conhece o Rafael, você pode... Leandro é mais fácil. Você, né? Leandro. Rafael Leandro, que já te apresentou aqui, mas você pode se apresentar melhor para o público do Damas. Quem é o Rafael, como chegou nesse mundo das cidades privadas. Não foi um trocadilho essa questão de mundo e cidades privadas, mas me serve, né? Claro. Então, eu... Comentando um pouco do trajeto liberal, então eu posso dizer que eu entrei no SFL em 2019 e desde então eu me interessei bastante em ter dentro da minha vida, de certa forma, alguma coisa que se atrelasse às ideias de liberdade pelo lado profissional. Digamos, eu enxergava que isso seria positivo para mim, eu gostava muito do assunto de libertarianismo. E então, em 2019 mesmo, eu já tinha conheci pelo canal do Rafael Lima, pela primeira vez. Então, o projeto, a empresa hoje, né, que na verdade é uma organização sem fins lucrativos, Free Private Cities, que hoje se chama Free Cities Foundation. Eles trocaram nome, identidade visual, algumas coisas, enfim. E a partir dali diria que foi amor à primeira vista. Eu gostei tanto do projeto, eu me apaixonei pela ideia, do conceito, de enxergar isso realmente como, digamos, uma solução para gigantescos problemas que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade, da convivência que a gente tem com governos, com estados, pelo lado de governança, pelo lado até do urbanismo, que é um assunto que me interessava bastante também. Então, foi ali que tudo começou, digamos. E aí, então, seguindo pode dizer que em 2020, tive, então, as oportunidades dentro do SFL de me cercar de pessoas, então, boas, pessoas que tinham ali os mesmos ideais que eu, e em 2020, final de 2020, a gente criou esse projeto que tende a ser um think tank sobre cidades privadas focado no cenário brasileiro, para a gente tentar trazer esse assunto mais próximo do Brasil, falar sobre isso dentro do Brasil, focado no Brasil. Tem muita coisa, não muita, né? Já tem os assuntos de quem fala isso muito no exterior, né? Justamente falando em inglês, e a gente queria trazer isso para o Brasil. Então, por isso surgiu o Cidades Prósperas e estamos aí tentando espalhar essas ideias, transformar essa ideia de que fazer essa passagem de que não é uma ideia tão utópica, ideia de maluco, que é sim digamos, um projeto viável e que deve ser até desejável, né, pelas pessoas. Show de bola. Então você, na verdade, é um libertário raiz que quer fugir do Estado mesmo. Todo libertário com certeza vai querer isso. Talvez tenha até algumas, digamos, críticas ao pessoal que fala justamente disso dentro do cenário de cidades privadas, que a gente chama, né, cidades privadas para ficar mais fácil de entender o que é o conceito, mas tem vários nomes quando você vai buscar de projetos que podem se aproximar do que seria uma cidade privada, né, como charter cities, zonas econômicas especiais, dentro delas diversas variações de autonomia dentro de cada uma que existe hoje no mundo, comunidades intencionais, homeowner associations, enfim, vários nomes diferentes para isso. E acho que até existe uma briga de como a gente deveria fazer isso, né? De como realmente construir esse cenário, no sentido de que muitos libertários considerariam que é, digamos, ilegítimo a ação do governo de qualquer forma. Então, se você analisar pelo conceito, por exemplo, explorado hoje
pelo Titus Gebel, da Free Cities Foundation, a ideia é de que você enxerga o governo, o Estado, uma nação, de fato, como um seu parceiro, na verdade, que vai conceber aquele contrato, que vai ter ali uma certa diplomacia, algumas regras acordadas como um contrato mesmo entre empresas, e a partir dali vai ser criada essa cidade privada, ou até zonas de prosperidade, como como a gente chama também. E enquanto outros vão dizer que, na verdade, o caminho para se construir esse cenário deveria ser através de secessão ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, vão ter brigas internas aí dentro do cenário também. Olá, ferrenhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais @c.damasdeferro e aproveitem esse episódio. Acho que nosso público ele é um pouco mais introdutório nisso, tem uma parte que é mais avançada, claro, mas tem outro que ainda não conhece tanto esse conceito. Eu, por exemplo, eu também tive meu primeiro contato com esse tema com um vídeo do Rafael Lima, mas foi algo bem introdutório mesmo. É algo que ele estava mais combatendo aquelas críticas, né, do que explicando exatamente como é que eram, pelo menos o vídeo que eu vi. Então, será que você consegue explicar e diferenciar o que são cidades privadas do que são todos esses conceitos, né? Eu sei que tem uma briga de conceito, mas, por exemplo, diferenciar de polo industrial, que eu sei que não é a mesma coisa. Sim. Diferenciação básica do que a gente poderia chamar de cidades privadas hoje, eu diria que o que a gente conhece como cidades privadas é ainda muito utópico. É um conceito realmente que não existe na prática, tão claro assim. A gente pode dizer que a coisa que mais se aproxima hoje de um nível de autonomia tão grande, tão próximo desse ideal, seria a própria Próspera lá em Honduras, na ilha de Roatán. É um projeto que acho que todo mundo que está nisso acaba conheceu justamente pelo Ideias Radicais, que é embaixador lá do projeto, enfim. Tem todo esse pessoal do Titus Gebel envolvido. E acho que é um projeto que mais se aproxima dessa coisa de cidades privadas, que é o maior nível de autonomia que a gente tem até hoje. Digamos que abaixo disso, em questão de autonomia, né, de ter ali uma autoridade que gere aquele espaço, que cria as suas normas, as suas leis, os seus regimentos, até o código tributário, de como que a pessoa quanto de imposto que a pessoa pagaria estando naquele local ali. Abaixo disso, você teria coisas que a gente já conhece hoje, que também são zonas especiais, são zonas econômicas especiais, com um grau de autonomia bem grande, como Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, Shenzhen, na China, e diversas outras cidades, regiões na China, na verdade, tem esse alto nível de autonomia, mas Shenzhen acaba sendo a mais famosa. Singapura, Hong Kong, então essas são, digamos, alguns exemplos de ilhas, não literalmente ilhas, mas de pequenos espaços ali no meio de um mundo, em que dentro daquela região, daquela área, você tem uma atratividade tão grande sobre a governança, sobre as regras que regem aqueles espaços, que justamente tudo isso vai atrair as melhores pessoas, as melhores empresas, e isso vai gerando justamente esse desenvolvimento econômico por conta dessa autonomia. E aí, digamos, descendo nisso ainda, a gente tem várias coisas que são chamadas de zonas especiais, então zonas de processamento e exportação, coisa que a gente tem aqui no Brasil, zonas de livre comércio, zonas francas, vários nomes diferentes do país e tal, mas no final é uma região com um código tributário diferente, com alguma atividade, dependendo, né? Pode ter alguma atividade específica que vai ter os seus reduzidos para tornar aquele cenário, aquele mercado mais competitivo, ou de forma geral que tudo aquilo que é construído, é fabricado ali,
vai ser de fato exportado, então para ter também esse ganho na exportação. Então, no Brasil a gente tem essas zonas de processação e exportação, além da zona de Manaus, que é digamos, é uma porcaria, não tem efeito nenhum na economia, no desenvolvimento da região. Se tivesse, né, há quanto tempo está aí, como que está a região hoje? É a região mais pobre do Brasil. Gera pouquíssimo efeito realmente produtivo e ainda gera um incentivo perverso de um lobby para se manter aqueles incentivos, aqueles benefícios, né, de quem produz naquela região, enquanto você poderia ter esses benefícios atrelados a outras regiões que justamente têm demanda de fato para que seja produzido os produtos que as pessoas demandam, enquanto que ali justamente não tem. Mas enfim, isso é uma tangente. Eu estava falando das zonas de processação e exportação, que no Brasil a gente tem então, esse nível. A gente tem mais de 20 zonas, não vou lembrar o número corretamente agora, mas tudo isso no papel. O que funciona de fato mesmo é só uma, que funciona, está em funcionamento, tem lá todos esses benefícios e tal. E não é, Que no caso, é são 20 no Brasil ou no mundo todo? no Brasil. De processamento e exportação, 20 no Brasil. Tem em vários estados, não vou lembrar. Tem São Paulo, tem Minas, acho que São Paulo, Que é o Otino, acho Saltone. que é o nome da cidade. Otoni, isso. Tô errando aqui o nome. Que eu não sei se é São Paulo ou Minas, mas tem essa região, essa zona. Tem vários outros estados também, no Nordeste. Mas nenhuma delas funciona, ela só existe de fato no papel. Então tem ali um processo totalmente burocrático e jurídico para isso de fato existir. Não sei por que isso não saiu do papel desses vários locais, mas a única que de fato existe hoje e funciona é essa do Ceará, a zona de Pecém. Acho que o nome do porto é Pecém, então é a zona de processamento e exportação de Pecém, que, enfim, é o único funcionamento no momento. E aí, falando sobre as diferenças, que foi a pergunta inicial, na verdade, do que seria talvez essa principal diferença de cidades privadas, essas coisas de charter cities para essas zonas aqui, é justamente a ideia de que essas zonas são focadas justamente para produção, para, digamos, um polo mais industrial, do que para você morar e viver ali. Até você vai trabalhar ali, né? Algumas pessoas vão trabalhar ali, mas o incentivo, o ideal do como aquilo foi pensado não é para você morar, é mais um grande polo de inovação, de desenvolvimento econômico mesmo. Então essa seria a principal diferença e tem todas essas variações aí que eu citei de algum nível de autonomia entre elas, né? Existe uma escadinha, né, de níveis de liberdade que tem ali, né? Essas zonas, né? Essas cidades, essas ilhas, né? Sim, E como que, por exemplo, né, poderia subir essa escadinha, né? Então, você citou sobre as zonas no Brasil. Como que poderia citar para quer dizer, poderia subir para uma escadinha para ser que nem a região do Congo, por exemplo? Como que a gente conseguiria alcançar essa parte? eu acho que o caminho mais claro, digamos, não sei se é o mais fácil, assim, né? Citando o projeto lá, que é o projeto que eu criei e participo, um dos objetivos é justamente ter essa elevação da consciência das pessoas do que são esses projetos, de tudo isso que eu falei, né? Desses vários níveis de autonomia, como que isso é realmente bom, como que isso é positivo, como isso gera desenvolvimento econômico, pensando do lado de zonas especiais e também pelo lado de você morar na cidade mesmo, até pelo lado do urbanismo, simplesmente, que é um passo mais simples, digamos. Como que isso vai ser bom para você, de você morar num local que tem uma infraestrutura de maior qualidade, que tem um adensamento melhor, capacidade de conseguir melhores empregos, as melhores empresas vão acabar sendo puxadas para esse local onde a infraestrutura acaba sendo melhor. São Paulo é um bom exemplo disso. São Paulo puxa bastante gente, bastante investimento, empresas, melhores negócios. Então você tem bastante oportunidade dentro disso. Então, estou dizendo que de como avançar essas ideias dentro do think tank, digamos que o foco de como ele nasceu é justamente entrar, entre aspas, na política, de uma forma de que a gente consiga influenciar tanto a sociedade, mas também ter esse lobby do bem, vamos chamar assim, para que essas leis realmente aconteçam, passem, para que isso se torne real juridicamente. Então você tem essa coisa das zonas de processamento e exportação, que é uma alternativa para isso, mas é muito baixa e você vê como é tudo muito lento. E apesar de até teve alguma resolução, não vou lembrar se foi, acho que foi no final do ano passado, que se alterou algumas coisas ali para facilitar a criação dessas zonas,
E uma delas foi bem importante, que é justamente a possibilidade de um ente privado poder requisitar a criação de uma zona de concessão de exportação. Né? Então, dentro desse cenário de zona de concessão de exportação, não é cidades privadas, dentro desse cenário, você então não poderia, e até então não pode, você, ente privado, requisitar a criação de uma zona dessa para se criar. Então, é feito pelo governo, pelo ente federal ou até o governo estadual. Tem Mas que tudo com ser a aprovação do governo criado, federal. tem que ser criado pelo burocrata lá, ungido, que vai decidir. Não, esse aqui é o melhor lugar. Mesmo que não haja nenhuma demanda, ele vai saber, né? Melhor do que a gente, quem somos nós. Exatamente. Esses caras são uns gênios iluminados, por isso que o Brasil está muito bem. Zona Franca de Manaus é um excelente exemplo disso. Depois que ela foi criada, o Brasil é quase uma Noruega, enfim. E aí você tem justamente essa liberdade que se criou com essa alteração recente na lei de zonamento e processamento, perdão, na lei de zonas de processamento e exportação. Falar ZPS é bem mais fácil, né? Sei que estou comentando tudo. Mas ainda assim, ainda tem um imbróglio ali que é do tipo, você pode fazer isso, mas a gente ainda vai decidir como que esse processo deve ser feito, como deve ser requisitado, o que a gente vai pedir. Então, passou, tem essa facilidade, mas veja bem, ainda vai ter algumas dificuldades que eles vão criar um pouco mais depois. Então, os caminhos para se criar projetos nesse sentido, ao meu ver, acho que tem dois. Esse que eu estou comentando, que é o lado de ir na política. Então, esse é o lado que, digamos, que eu comentei lá no começo, que poderia, digamos, afastar alguns libertários mais, como se diz, Puristas, né? amoristas. Isso. Que repudiam justamente esse contato, esse convívio com quem é do meio político, meio público e tal. E eu acho que é um caminho válido para a gente, digamos, avançar essas coisas. Então, esse é um exemplo de como isso pode ser facilitado. O cenário ideal é que a gente consiga, então, avançar essas leis, essas regras que permitam essas coisas muito mais inovadoras, como aconteceu em Honduras com esse processo. Em Honduras tem lá um regimento que é justamente as ZEDs, que são zonas de emprego, acho que são isso, zonas de emprego e desenvolvimento econômico, em espanhol, né? Mas fica ZEDs. Então, rolou esse avanço lá e por isso que eles acabaram criando esse local. Então, esse, eu diria que é um dos caminhos, não sei se é o mais fácil ou mais difícil. O segundo caminho, que eu diria, que aí eu até posso comentar talvez alguma tese, não sei se é exatamente uma tese minha, mas que eu acho que pode acontecer, é que é o seguinte. Eu enxergo como uma real possibilidade de que possam surgir, assim como estão surgindo na África, principalmente no continente africano, muitos projetos de cidades que eles não são nada além de bairros, grandes bairros planejados. Então, esses são grandes projetos de mercado, grandes empreendimentos urbanos que acabam surgindo por uma necessidade de... Enfim, a gente tem fatores que prejudicam muito, como as leis de zoneamento, as regras de zoneamento e construção influenciam nossas cidades, e a gente tem justamente uma demanda por cidades melhores, né? Isso é um fato, existe essa demanda. Então, tanto na África quanto na América Latina, acabam surgindo, estão surgindo. No Brasil, a gente tem bons exemplos, inclusive eu trabalho em um desses exemplos, que é um grande bairro planejado, que é a cidade de Urbitar, lá em Brasília. Eu estou em São Paulo, mas moro em Mogi das Cruzes, estou em São Paulo, mas trabalho home office lá no projeto. Então, existe esse grande projeto lá em Brasília. Tá? É um bairro gigantesco, são mais de 900 hectares que vão ser desenvolvidos. São, assim, vocês vão ter noção, mas dá para explicar, mas é um número realmente muito grande para alguém ser dono disso e realmente construir um grande empreendimento imobiliário, um negócio que vai durar 20, 30 anos para se construir todos os prédios, tudo aquilo que é desejado, enfim. Estou falando disso porque eu enxergo que esses projetos são também um caminho para se surgir, para que surjam esse avanço no sentido de talvez não seja um avanço que a gente quer, até o nível que a gente quer, do tipo justiça privada. Você vai ter a justiça privada, você vai contratar o seu juiz, esse papo todo aí, que isso eu Vai nem entendo assinar tão o bem. contrato, né? Certinho para entrar. Esse até é o conceito do Titus Gebel, né? Mas não sei se chega nesse nível. Esses grandes projetos de empreendimentos urbanos vão poder ter, digamos, uma autoridade, tanto uma autoridade que ela não é uma autoridade política, mas é uma influência, sabe? Uma autoridade que, pô, esses caras que estão fazendo esse projeto, eles têm, de fato, o conhecimento do que eles estão fazendo, eles são muito bons. Um respeito que esses projetos produzem quando eles dão certo.
Isso. Mas no sentido de realmente do mercado olhar para isso como, pô, esses caras, eles sabem o que estão fazendo. Eu tenho aqui esse prefeito que fala aqui de urbanismo, não sei o quê, ou esse governador, enfim, que fala sobre isso, sobre essas regras, e essa cidade, todas essas regiões, essas cidades, essas ruas, estradas, são sempre um lixo, uma porcaria, e esses caras estão migrando a vida toda. Enquanto esses outros aqui estão construindo completos bairros gigantescos, eles estão captando investimento, estão atraindo grandes âncoras para se estabelecer nesse local, estão construindo realmente um negócio adensado de uma forma inteligente, que as pessoas vão poder morar ali, não vai precisar tanto de carro, então você acaba melhorando a qualidade de vida, enfim, vários grandes fatores diretos e indiretos, que influenciam nessa percepção das pessoas de que essas pessoas são muito mais capacitadas para gerir uma cidade do que um prefeito que você vota aí a cada 4 anos, você tem que escolher entre o ruim e o pior. Então, minha tese, digamos, é que justamente ter essa autoridade para ou requisitar ou avançar de alguma forma até pelo primeiro caminho, avançar as leis mesmo, para se constituir após a construção uma modalidade diferente, ou um município diferente, uma cidade, uma legislação diferente. Então, antes era só um grande bairro planejado, você pode até chamar de cidade, enfim, e agora ele é uma coisa diferente, porque essas pessoas conseguiram fazer isso tão bem, de uma forma tão Eficiente. diferente do que é eficiente também, tão diferente, tão eficiente comparado ao que é feito justamente pelos governantes atuais, que esses caras têm moral para conseguir digamos, essa licença, essa permissão para conseguir avançar em vários níveis, de autonomia para tornar aquilo o mais próximo possível do que é uma cidade privada. E aí, comentando só mais um ponto do projeto da Cidade de Habitat, em algum nível, nós temos o desejo, através do principal diretor, que é o Ricardo Birman, que também é um grande libertário, aí, não sei se vocês já conhecem ele. Ele é aqui de São Paulo, tal, veio de uma família de incorporadores, né, construíram grandes prédios aí na capital de São Paulo, lá na capital de São Paulo, prédios corporativos, e vem dele também grandes ideias de principalmente ter esse controle o máximo possível da infraestrutura urbana e da governança urbana de forma geral, no sentido de estar ali oferecendo ou ter um controle maior possível dos serviços que a gente chama de serviços públicos, que seria infraestrutura, energia elétrica, então tudo isso. Então as ideias, só de você, digamos, estar dentro desse cenário de conseguir administrar, né, esses serviços por conta própria ou tendo parceiros que vão fazer isso, com contratos e uma diligência muito melhor do que seria quando é um município fazendo isso, você também está gerando um valor muito maior para quem mora ali, né, uma qualidade maior, uma redução de custos, porque hoje é tudo superfaturado, enfim. E justamente isso é uma coisa que eu diria que se aproxima de uma autonomia maior dessa cidade, dessa região, em relação ao que a gente tem hoje nos municípios. Ainda é um passo pequeno, digamos, mas de certa forma vai ser um avanço nessa gestão, digamos, dos espaços públicos ou de qualquer outro serviço que a gente hoje considera como um serviço público. Inclusive, já pegando esse gancho de quais são os passos que são necessários para chegar num nível de governança melhor. E você falou da cidade orbital. E como é que chegou nessa oportunidade de vamos desenvolver uma cidade no meio de Brasília, né? É em Brasília, a orbitar. Isso, é em Brasília, perto se não me engano, 10 quilômetros do plano piloto, numa região chamada Fazenda Paranoazinho, que foi comprada justamente Teve todo um processo lá de posse, né? Que Brasília tem esse histórico de que praticamente Brasília inteira foi desapropriada, então algumas regiões são a exceção, que ficaram ali com propriedades, com proprietários privados, digamos, que não foi o governo. E aí a Fazenda Paranoazinha é uma dessas. Então, Rafael Birman, a gente falou muito Rafael hoje, né? Tem 2 Rafael aqui, Rafael Lima, tem o Rafael Birman, que é justamente o pai do Ricardo, que é o diretor da empresa, comprou essa terra, essa região chamada Fazenda Paranoazinho, e dentro dessa área vai ser desenvolvida a cidade de Habitat. Então ela foi comprada justamente com esse objetivo. E ela foi comprada da União? Não, era justamente uma propriedade privada, né? Tem um histórico muito complexo que eu nem saberia explicar direito, nem vale a pena, de como isso foi passando de pessoa para pessoa, dos herdeiros, enfim. O Rafael Berman foi lá e
viu que era uma grande oportunidade de fazer ali uma coisa, um grande empreendimento dessa região, fez um acordo super complicado de compra e venda, né, para comprar essa terra dos herdeiros que sobraram, os proprietários originais. Então, essa terra é da propriedade deles desde 2008 ou 2009, acho que se não me engano 2008. E aí, vocês veem, né, eu comentei do projeto e tal, mas o que eu não comentei é que, desde então, dentro dessa zona que vai ser a Orbitar, não entrou um trator para começar a fazer a terraplanagem, a construir rua, infraestrutura e tal. E eles compraram o terreno em 2008. Então, olha o tamanho do atraso que é o governo brasileiro para algum projeto, algum empreendimento. Isso não é só para bairros planejados, enfim, qualquer empreendimento, qualquer prédio. Então, a casa você tem essa. Mas principalmente prédios, né? Prédios, de qualquer forma, tem esse atraso gigantesco do poder público em te autorizar a você fazer o que você quer fazer com o seu terreno, né? É absurdo, enfim. Além do mais, para você construir uma simples casa demora-se aqui meses, se não ano até para você conseguir fazer, né? Depende do quão burocrático, né, que é aquele momento, aquele local. Em grande parte o tempo da obra, principalmente obras maiores, é a burocracia, nem a construção em si. Muitas vezes você vê coisas de São Paulo aqui que, dentro da capital de São Paulo, empreendimentos que você vê eles sendo construído hoje, sendo terminado hoje, nesses anos, e o terreno foi comprado lá nos anos 90, e o cara só está conseguindo fazer todo esse processo agora, né? Então, isso é mais um ponto, assim, de como você tem um atraso tão grande na urbanização que isso afeta a gente, na qualidade de vida, do lado de econômico mesmo, da capacidade de São Paulo, por exemplo, absorver as pessoas que querem estar próximas, que querem morar ali. Então, você tem todo esse prejuízo na oferta de produtos, com uma demanda gigantesca. Então, as pessoas ou não conseguem morar lá, ou tem que pagar muito caro, ou vão nas beiradas ali, que se criam essas periferias no entorno, né? Essa casa aqui mesmo, né, ela na verdade foi comprada há uns 2 ou 3 anos atrás, né, o terreno, só que não permitiam construir, porque ainda Hum. tinha todas as burocracias governamentais e tudo mais lá, e na hora de construir a casa demorou 6 meses. Então, tipo, demorou 2 ou 3 anos ali para conseguir, né, liberar para começar a construir, e quando construiu, 6 meses ele estava pronto, né? Olha aí. É assim mesmo, né? É uma Como tristeza. que é democrático, né? Como que é burocrático o negócio também, né? Demais, cara. É Putz. uma das vantagens, na verdade, da governança privada em relação à pública, né? Que a gente Sim. já vê um problema, um gargalo que tem que é a burocracia, que na governança privada não teria uma burocracia tão intrucada, né? Inclusive, quais seriam, assim, as vantagens em relação da diferença de uma governança privada para uma pública? Todo esse projeto, além da questão da autonomia, também existem os argumentos técnicos de que a governança privada ela tem uma maior qualidade, tanto urbanística quanto de eficiência administrativa, em relação a uma governança pública, né? Então, falando das principais vantagens, é justamente, primeiro, os incentivos, quando você pensa, até ir um pouco longe nas cidades privadas e tal, são muito mais alinhados com quem mora ali, com os cidadãos, comparado ao que a gente tem hoje. Qualquer gasto feito hoje pensando no município, tal, de infraestrutura, construções, tudo isso que rola, pensando em como funciona hoje isso, sinceramente, qualquer. Você fraudar uma licitação não é difícil, é muito fácil. É muito tranquilo, todo mundo sabe o que acontece também. Isso deve acontecer em todas as obras, no mínimo, assim, em todas as obras de todos os municípios do Brasil, no mínimo. É ridículo, é absurdo. Então, assim, você tem digamos, um incentivo de que, primeiro, pensando em alguns pontos aqui, né? Primeiro, os planejadores urbanos, digamos, regem essas leis de zoneamento, lei de plano diretor e tal, não vão ser idiotas como é o que é hoje, que é tudo feito de um jeito tão burro, tão imbecil, que as pessoas obedecem isso e elas defendem isso, essas leis, e muitas vezes nem entendem o porquê disso acontecer, que é uma ideia ridícula de, principalmente, né, de diminuir o adensamento de alguma cidade, de alguma região, por algum motivo, enfim, não sei, talvez até alguma coisa, um desejo meio elitista, enfim, digamos, afastar algumas pessoas. Eu realmente não sei de onde vem o pensamento, mas em muitos casos de muitos municípios, muitas cidades, capitais, você vê isso,
uma proibição clara de que você não pode adensar uma determinada região, sendo que justamente deveria ser o contrário. Você tem que incentivar que isso aconteça para justamente você estar justamente oferecendo uma demanda maior para as pessoas que vão querer morar ali, se aquele local realmente for bom, e para justamente compensar essa oferta para não gerar aqueles problemas, dando exemplo como São Paulo, das pessoas tendo que morar no entorno. Então, isso é um primeiro ponto que eu enxergo com lado positivo. Então, resumindo, os planejadores urbanos, se tivesse que decidir de uma forma privada essa questão, mesmo que fosse de uma forma centralizada dentro dessa região, desse município, eles tomariam decisões melhores, porque o interesse deles é justamente atrair pessoas para morar naquela região. Então, hoje é tudo indiferente, o que o político fizer praticamente não importa, tem pouquíssimo efeito sobre a sua decisão de que você vai morar na cidade ou não. Um outro cenário é muito mais competitivo, você precisa realmente trazer essas regras para agradar tanto os cidadãos quanto os empreendedores que vão ver aqueles locais como oportunidade para comprar terrenos, desenvolver projetos, enfim, fazer isso tudo da melhor forma possível. Exato. Tem até o prefeito, ele não responde para a população em si. O prefeito vai responder para os eleitores dele. Então, se ele conseguir uma quantidade de votos suficiente para ele se eleger, é o suficiente para ele. Ele não precisa responder a ninguém, né? Ele não precisa ser eficiente. Tanto que, se você for um empreendedor, um, um varejista e naquele seu ambiente, sua loja, seu ambiente de varejo, você não dá ao cliente o que ele quer, ele vai pegar e trocar de local, trocar de mercado, trocar de varejo, porque ele sabe que aquilo não está atendendo às demandas dele. E quando isso acontece, cada pessoa é significativa. Mas já para o governo, não importa se uma pessoa está indignada. O que importa é se a maioria, ou se a maioria não é uma quantidade, geralmente uns 40% já é suficiente, uns 30% já são suficientes para se eleger. Então, é isso que também vai dificultar a eficiência de uma governança pública para uma governança privada. O que eu acho interessante, na verdade, é o que você ainda falou, né? Ter que responder, né? Ter que atender aquelas pessoas que ele vai votar, né? Mas é engraçado que, na verdade, as pessoas nem isso não precisam fazer, né? Só precisa prometer, né? Sim. Então, eu Exato. faço uma promessa vazia, né? E falo, olha, não, eu vou fazer isso. Vou montar aqui 10 escolas. E montam 1,5. Só que daí, por exemplo, né, pelo simples fato da promessa dele, o cara ainda consegue ser reeleito, né? Ele falou, não, teve tais imprevistos, tal coisa ali, me impediu de eu conseguir, né, terminar as outras 8,5 escolas, né? Então ficou uma obra paralisada, né, e uma concluída ali, né, como que até o próprio estado de São Paulo, né, existe mais de 500 obras paralisadas ou abandonadas, né, que é uma Pois é, coisa absurda. é tão comum isso, você vê obra pública, devia ser um absurdo, né? Mas a gente já se acostumou tanto que não, a obra atrasou. Por quê? Por que você acha que isso é um problema? Sempre atrasa, sempre vai gastar muito mais do que está escrito. É tudo ridículo. E isso também influencia, acho que, no conceito, digamos, de votar com seus pés, né? Hoje, isso já acontece, de certa forma, né? A gente está insatisfeito com o Brasil, a gente não pode ir para... Onde a gente vai? Para Estônia? Vamos para Estônia. Não é só comprar lá passagem para avião, você se preparar, pegar as malas, ver lá onde você vai, algum local para você ficar, arruma um emprego home office, você consegue trabalhar lá, tranquilo. Dá para fazer isso? Porra, é tranquilo, né? A barreira é justamente a barreira econômica de você aumentar essa competição no nível até pensando em governos, né, na ideia de federalismo, e aumentando ainda mais para o nível de cidades competindo entre si. Esse custo, digamos, de você ter que mudar para alguma região que realmente te agrade, que traga benefícios que você enxerga realmente como positivos para você naquele momento da vida, diminui bastante. Você não precisa mais ir para outro país para ter que fugir dessa porcaria que é o país que você mora, que é o Brasil. Você pode ir para outra cidade, porque ali agora elas estão, né, em teoria, competindo entre si, então a tendência é que as melhores cidades vão atrair também, vão acabar atraindo mais pessoas e as outras cidades vão falindo, vão se prejudicando dessa forma. Então, até como os governos de família elas se financiam, acho que prejudica essa visão. Se a gente tivesse pensando em financiamento e investimento, se a gente tivesse uma coisa muito mais descentralizada, da forma que você, pagador de impostos, você paga impostos para o seu município e o dinheiro vai para o município e depois ele volta através de serviços, produtos estatais, etc. Seria talvez até muito melhor
do que o que a gente tem hoje, que é o dinheiro vai para Brasília e vai pro bolso de não sei quem, vai pro não sei aonde e tal, e volta 0,01% daquilo de tudo que você pagou de imposto. Então, até isso, a capacidade de investimento, o custo do quanto aquilo realmente tá pesando no seu bolso fica, digamos, diluído entre todas as pessoas do Brasil. Então, acho que isso, digamos, que é um processo de diligência que se fosse realmente tivesse uma governança mais descentralizada, na verdade, né, dentro de uma cidade, de um município, isso também geraria esse efeito de que os governantes daquela região precisam ser, de fato, diligentes. Mesmo que eles tivessem más intenções, eles precisam daquilo porque se eles não fizerem isso, vai representar uma fuga de pessoas dessa região dessa forma. Uhum. Mas, por exemplo, né, uma coisa que às vezes eu noto que é a grande dificuldade, né, de fugir com os pés, né, voltar com os pés, né, como você tinha falado, é justamente algumas limitações que existem nos próprios estatais, né? Então, por exemplo, eu sou um psicólogo e como psicólogo em muitas outras áreas da saúde, é muito difícil de você conseguir voltar com o pé para outro país, porque daí você precisa fazer toda a parte de regulamentação, né? Você precisa ali validar seu diploma, tudo mais, yada, 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 Uhum. né? E muitas das vezes, né, você nem consegue validar porque simplesmente, é localista, né? Então, por exemplo, você não fez uma universidade daqui. E por causa disso, você não é preparado para atender as pessoas daqui, né? Psicólogo ainda tem as suas dificuldades por questões culturais, né? Mas ainda é possível, né? Como que eu posso dizer? A gente é ser humano e a gente pode aprender, né? Mas, por exemplo, outras coisas que são mais factuais, né? Que nem medicina ou odontologia, né? Que, cara, um dente é um dente. É, algum problema no seu corpo é um problema no seu corpo. Se a pessoa é especializada naquilo dali, eu acho que não é porque ela não se formou na universidade daquele país que vai impedir dela de conseguir atuar de maneira eficiente na área, né? Como que, Pensando na em. verdade, minha pergunta, né? Como que eu poderia solucionar essa questão, né, em cidades privadas, né? Desculpa aprofundar um pouquinho, tá? Cara, não sei exatamente qual que seria o problema disso, porque se a gente está falando de você realmente votar com os pés, você ter uma autonomia maior, você ter uma capacidade de ir para realmente onde você quer estar, onde você precisa estar, isso vai ser a própria decisão da pessoa, dependendo desse caso. Então, uma pessoa que realmente trabalha com isso, psicologia, ou uma coisa muito mais específica de Brasil, direito e tal. Direito é um bom exemplo. Se você realmente quer trabalhar com isso, você não tem condições de estar em outro local e você precisa estar no Brasil, essa realmente vai ser uma limitação para o seu caso de onde você pode morar, de onde você está. Então, sinceramente, eu não acho que teria realmente uma solução para isso, sabe? Eu já tô, assim, puxando meio que a discussão para outro lado. Estava assistindo esses dias uma palestra sobre blockchain, em que levantaram essa possibilidade de integrar tanto a blockchain, NFTs e criptomoedas com as cidades privadas, onde cada cidade teria sua própria moeda ou rede de conexão, e isso já seria uma forma de integrar e criar uma competitividade tanto entre cidades como moedas. Então seria um fator a mais de complexidade nessa questão das cidades privadas. Você acha que isso seria possível, já é realidade? Blockchain já é realidade em algum projeto, né? Eu acho que Estônia, eu acho que é um grande exemplo disso, e muitas coisas do que acontece em Honduras é baseado no que rolou na Estônia, nesse sentido de blockchain, de utilizar isso para você atestar e validar contratos, direitos de propriedade, né, da pessoa ser proprietária de um terreno, alguma coisa, enfim. Então, isso já é realidade, tem muitos benefícios, acho que tem bastante sinergia, né, de você pensar que dentro de todos esses assuntos, né, que a gente está falando de, digamos, autonomia, tem um certo ponto ali que é essa autonomia de jurisdição ou de determinar a propriedade de alguém, ou até justiça privada, no sentido de que o cenário é que não existam cartórios, sabe? O cartório ele é inútil, você não precisa mais dessa porcaria, vamos usar só blockchain. Então, dentro dessas cidades, dessas regiões, vão ter justamente esse alto nível de tecnologia que permite com que o governo, ou ele nem precise atuar nesse sentido, nesse serviço de oferecer para você lá o cartório, para te roubar de todas as formas, e isso pode ser oferecido de forma privada por quem está administrando essa região, essa cidade. Então, o blockchain acaba sendo uma tecnologia muito interessante para
para esses pontos, né, principalmente. Então, meio que substituir o cartório, meio que ofertar, registrar ali os direitos de propriedade. E tem várias inovações dentro disso que acho que podem ser benéficas. Então, imagina, por exemplo, tem até um exemplo, né? Tô esquecendo. Um exemplo de do pessoal que está usando isso num projeto atual que existe, está sendo construído. Também é bem interessante a ideia, que é a Satoshi Island. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um projeto de uns caras aí que também não conheço quem é, enfim. Mas eles, digamos, fizeram um acordo lá com o governo de Vanuatu. Vanuatu é uma ilhazinha lá do lado da Austrália. Você pegar uma mapa mundi assim um pouco na direita, uma ilhazinha minúscula e tal. Então eles... E é um conjunto, né? Se não me engano, é um conjunto de ilhas, mas uma tripinha assim. E aí dentro desse conjunto de ilhas tem umas propriedades, uma pequena ilha, né, comparado com o país todo, uma pequena ilha que eles, não sei se compraram ou fizeram um acordo com o governo para construir essa Satoshi Island. E aí, basicamente é uma ilha meio que temática sobre o Bitcoin e tal, para as pessoas principalmente morarem lá. É uma ilha bem pequena, não tem capacidade para tanta gente, se eu não me engano. Eles fizeram, como é bem temático, eles estão vendendo, digamos, as propriedades limitadas a 21 mil moradores. Seria referência aos 21 milhões lá das unidades do BTC. E aí o que blockchain tem a ver com isso é que você... Uma ironia, na verdade, né? Você não pode comprar as propriedades lá ou qualquer título em Bitcoin. Você pode comprar com Ether, porque os NFTs que são determinada propriedade, eles estão sendo ofertados na OpenSea, e a OpenSea só usa Ether. Então, infelizmente, você não pode usar o Bitcoin. Mas, então, eles usam isso para então vender essas propriedades. Estão vendendo, estão nesse processo de lançamento da propriedade, do terreno, né? E aí, você tem os NFTs que são usados para isso, para definir essa propriedade. E também o direito, digamos, de um cidadão. É quase como se fosse um NFT que seria, digamos, um passaporte para esse país. Né? Não é exatamente passaporte, porque ainda é território de Vanuatu, digamos. Então, você não, digamos, se você tem isso, você não tem direito a ir para o país se você não tiver o que for necessário para ir no país de fato. Mas tendo esse, digamos, esse NFT, você... É como se fosse um passe. Isso. Mas é um direito especial que você ali tem, um dos moradores, você vai ter outros benefícios, tanto do governo de Vanuatu, o pessoal da ilha, você está financiando o projeto, enfim. Então, são vários benefícios. E aí, estou dizendo isso que, dentro desses projetos, o uso de NFT e blockchain para determinar direitos de propriedade pode também gerar esse valor, de certa forma, como você comprar aquele título que te permite ser não necessariamente você não precisa ser necessariamente dono de algum imóvel dentro dessa cidade hipotética que eu tô falando aqui, né? Não é só Vanuatu, não é só essa de Satoshi Island, algum exemplo de cidade privada. Você compra isso e você vai ter alguns direitos especiais, digamos, estando ali. Você tem direitos a alguns serviços, produtos diferentes dentro da cidade por você estar, digamos, financiando esse projeto. Então, assim, é mais uma ideia dentro de todas essas coisas de inovação que podem surgir em cima desses projetos. E aí outra coisa é moeda, né? Moeda corrente. Acho que tem espaço para isso. Eu não fico tão certo do quanto isso pode ser de fato útil, porque eu sou tóxico em ser um Bitcoin maximalista. Qualquer outra coisa é shitcoin para mim. Para mim é só Bitcoin. Então não sei se alguma outra coisa possa surgir como uma moeda própria em alguma cidade que vai ter de fato algum valor ou vai para zero em algum momento. Eu acho que Você só entraria na cidade se fosse realmente Bitcoin. talvez, né? Por causa do seu suspeito para falar. Mas assim, acho que tem um espaço para você pensar que se a cidade for, aquela região for modulada de um jeito correto e aqueles empreendedores puderem pensar nessa moeda própria de uma forma que seja inteligente, que seja realmente traga o máximo possível de aspectos que o Bitcoin traz, ao contrário que use Proof of Stake ao invés de Proof of Work. Enfim, é difícil imaginar, mas eu penso que pode até ter um espaço para isso se houver um benefício claro para quem está usando aquela moeda dentro daquela região, essa moeda corrente, essa meio de troca dentro da cidade, dessa região, se realmente conseguirem fazer isso do jeito certo. Se você pensar hoje dar um exemplo meio maluco aqui, mas o Starbucks tem lá um aplicativo que você usa lá, você pode ter o cashback, certo? Você usa lá o produto, consegue isso. Aquilo, de certa forma, o cashback, ele é, digamos, uma moeda diferente, porque ele não é real. Porque você não pode pegar aquilo e trocar por outro produto. Porque o real, ele aceita o Brasil todo.
aquilo lá só aceita no Starbucks, então ele não é real, ele é alguma outra coisa que você ganha lá. E você pode pensar nisso como uma moeda, uma criptomoeda, uma coisa diferenciada assim. Então é um produto, quer dizer, é algo que você usa como moeda, ele tem valor para você, porque você pode ir lá no Starbucks e gastar eles. O Starbucks vai olhar aquilo com valor também, porque ele quer que você gaste aquilo. Então ele vai lá, ele vai te dar o frappuccino se você der lá o cashback para eles. E é uma negociação que funciona. Então pensando nas cidades, eu imagino que algo fosse dar certo nesse sentido, se pudesse ter sempre essa troca em que tanto quem gere a cidade quanto quem está usando as coisas da cidade e está usando aquilo como moeda, ambos enxerguem aquilo como um meio de troca. Então ambos vão aceitar aquilo na hora que ele for usar aquilo como moeda. Isso foi claro, mas mais ou menos essa é a ideia. Inclusive, eu já queria, assim, entrar na parte de polêmica, não, ou então crítica, né? Possíveis críticas à cidade, que foi, por exemplo, a cidade que você falou, da Satoshi, Satoshi Island. e ela teria alguma utilidade mesmo, porque parece ser mais um local turístico em que pessoas excêntricas resolveram ir para lá do que realmente um lugar em que as pessoas vão produzir, vai gerar riqueza, vão morar lá, vai criar assim tradição, família, tradição família, tô parecendo Bolsonaro, mas de é, vão querer continuar naquele local por bastante tempo. Eu acho que vão ter projetos diferentes nesse sentido. Não sei se comentei isso agora, mas eu sempre, a partir do momento que eu conheci isso e fui aprofundando, eu sempre cheguei isso um desejo ideológico de ver isso acontecer, mas sim, também é claro, mas principalmente como uma atividade empreendedora. Então isso é uma atividade empreendedora, de fato, você, digamos, diferenciado, ter lá a diplomacia para conseguir entregar o produto que você quer, então isso é, de fato, uma atividade empreendedora. Então dentro disso, vão ter, digamos, empreendedores, que vão ser esses desenvolvedores, operadores de grandes cidades, grandes projetos, que vão tomar essa decisão de fazer um local mais resort, um negócio mais exclusivo, com um povo mais rico, tentar imitar Mônaco, de alguma forma, que lá só mora ricaço. Inclusive o Titz Gabel mora em Mônaco, ele é alemão, mas mora em Mônaco. E foi através de Mônaco que ele teve essa concepção dele de Free Private Cities, né? O conceito que ele meio que criou de como funcionaria o projeto. Faz todo sentido, né? 30% da população de Mônaco, se eu não me engano, é milionária. Ali é absurdo, é outro mundo. Acho que é o PIB, como que é? PIB per capita maior do mundo. Eu acho que é Mônaco. Mas então, eu acho que vão ter justamente esses empreendedores enxergar essa possibilidade de que, pô, é melhor para mim arriscar dessa forma de projeto que traga essa segurança, digamos, porque eu estou investindo em um negócio mais exclusivo, mais para uma faixa uma faixa financeira, né, de quem vai comprar, quem vai estabelecer ali muito maior. Isso de certa forma vai me trazer uma tranquilidade, uma estabilidade, porque eu sei que de certa forma meu risco está reduzido, porque eu estou fazendo um negócio bem menor, né? Eu não estou investindo tanto. Enquanto vão ter outras coisas que vão ser, outros empreendedores que vão tentar criar algo mais realmente muito mais extenso em questão de área, região, para construir realmente uma cidade do zero, um negócio diferenciado, com uma infraestrutura, com um adensamento populacional ou não, se for um negócio mais flat, assim, no tamanho dos prédios, ou quer que seja igual Singapura, igual Hong Kong, vai querer, podem ter, então, empreendedores que vão querer fazer isso. Mas aí justamente vai incorrer num risco maior de você fazer um negócio mais um público geral, porque todos os seus gastos iniciais vão ser muito maiores, então tem todo esse lado, acho que financeiro, de captação de investimento, vai ser muito mais difícil para você tomar essas decisões. Então, acho que as duas coisas vão acabar acontecendo, e inclusive isso até uma crítica, posso até comentar que, além de, não comentei isso, né? Além de eu trabalhar na cidade de Orbitar, eu também faço meio que um meio período na Tipolis Corporation, que é a empresa da Free Cities Foundation do Titz Gabel. Então, estou lá também, nisso. Tem muita sinergia esse projeto com a cidade de Habitat. É um projeto justamente parecido com o que com o que já existe em Honduras, nessa questão de autonomia, de como no país em questão. Então, nas leis, né, de como se criar a lei específica que vai regir essa zona de prosperidade. Então, é um país da África que ainda está em sigilo, por conta enfim, a gente quer manter, então,
o sigilo até sair de fato essa lei que vai regir, que vai reger essa zona, essa região. Então é assim, né? É um contrato do governo com a Típolis, que vai gerir, então, vai operar essa região, vai construir, vai ter essa capacidade de atrair investimentos, atrair infraestrutura e tal. E, de certa forma, é uma região que não tem a capacidade de atrair tantas pessoas, no sentido da Orbitar, por exemplo, que vai ter capacidade para 120 mil pessoas em coisa de 20 anos. É muita coisa. Enquanto esse país é um número muito menor. E aí, se tem uma percepção das pessoas que acabaram conhecendo o projeto e são críticos a ele, de que essa região não é... A crítica de quem diz isso. Essa região não é uma região que vai trazer riqueza para as pessoas desse país, que vai trazer desenvolvimento, nada disso. Vai ser uma região que é puramente um resort para ricos, milionários, que vão estabelecer nesse país, que eles vão ter uma vida melhor, porque o euro deles comparado a essa moeda vai ser muito maior. Então, você tem essa crítica dentro desse projeto em específico. E tem até digamos, um ponto de verdade nisso, porque, de certa forma, o projeto acaba sendo muito custoso. Existem justamente gastos e investimentos pagos pelas pessoas que vão morar lá, ou que vão estabelecer lá, comprando imóvel ou tendo ali o direito a usar aquele local, que vai se tornar inviável para algumas pessoas se estabelecerem nesse local. Tá ali próximo dela, mas ela não vai ter essa capacidade financeira, realmente, sabe? Por ser também um país muito pobre. Então, isso vai acabar sendo, já é uma crítica, vai acabar sendo uma crítica maior a esse tipo de projeto que, por mais que tentem ser alguma coisa que abrange todas as pessoas, que quer ser realmente um refúgio para as pessoas que querem fugir de governo e tentar estabelecer sua vida ali, se desenvolver dentro daquela região, mesmo assim, vai acabar deixando muita gente de fora e isso vai ser bem, bem criticado, né, conforme os projetos forem surgindo no mundo. Uma novidade está no ar. O clube de leitura do Damas de Ferro finalizou a leitura do livro Origens do Totalitarismo e já vai começar a leitura do próximo livro da autora Deirdre McCloskey, Why Liberalism Works. Este é um livro 100% traduzido por nossa equipe do Traduzindo a Liberdade. Então, se você quiser saber mais e ter acesso ao livro, além de discutir mensalmente as ideias que a autora traz, entre no nosso site damasdeferro.com.br e participe de nosso clube. Te esperamos lá! Assim, eu descobri que tem muita gente que odeia essa ideia de cidade privada, de governança alternativa. Também encontrei outras pessoas que são bem céticas quanto a essa ideia. Por exemplo, já que a gente está falando sobre as críticas, né? Agora vamos para as polêmicas. Já ouvi muito que citarem o argumento da tragédia dos comuns, em que os indivíduos agindo segundo seus próprios interesses, suas próprias vontades, de forma egoísta, eles vão de encontro com os interesses da comunidade. E quando isso acontecer, vão criar e causar uma superexploração dos recursos. Então, os recursos são escassos, né? E no sentido desse argumento, eles são limitados. E essa ganância vai fazer com que haja uma superexploração. Além de outros argumentos. Então, além desse argumento, quais são os argumentos mais comuns, mais falados contra esse tipo de governança? E como é que a gente pode responder a eles? Será que existe uma forma satisfatória? Cara, uma boa. Assim, dos argumentos contrários, eu acabo nem conseguindo pensar em muitos outros além desse que você citou. Na verdade, esse que você citou, eu não acho que é um bom argumento, se fosse para ser contra. Acho que talvez é de quem, digamos, desconheça o conceito de uma perspectiva mais libertária. E aí o outro, digamos, principal argumento contra seria essa ideia de que realmente vai ser só um resort para ricos. Inclusive, nas postagens que a gente fez,
no último vídeo que a gente postou no Instagram, tem uma crítica dessa, né? Que, pô, sociedade privada vai ser um negócio só pra ricão, só o negócio tá criticando lá o projeto, e é bem isso que eu acabo vendo mais. Porque assim, os outros argumentos que eu diria contra, antes de comentar desse que você citou, sinceramente, dos que eu conheço, não faz muito sentido. Assim, os mais. São aquelas coisas do tipo. A gente consegue. A gente tá muito dentro de política. Comenta as opiniões de todo mundo à flor da pele. Pô, qualquer coisa pra esses caras, pra um certo grupo de pessoas, é fascismo. Então, pra você enquadrar cidades privadas em campo de concentração, em fascismo liberal, é muito fácil pra esses caras. Então, esse é o tipo de crítica que eu imagino vindo assim, que eu não tô nem. Porra, não quero nem conversa com esses caras. Não faz nem sentido. Vão implantar um novo fascismo nessas cidades aqui. E aí o fascismo vai. O novo nazi-fascismo vai ressurgir das cinzas. Com certeza, né, vem essas idiotices. Na verdade, uma crítica, digamos, decente, digamos que aquele. Um bom argumento, é um argumento que faz sentido sim, que é pensando em um projeto que, digamos, é mais separado daquele país, que tem lá todas as suas regras muito melhores e tal. O pessoal ali, então, ao longo. Então, imaginando esse cenário, né? Você tem uma cidade privada que foi construída tal, seja do zero, ou que foi um outro município que virou essa zona especial, que as pessoas possam morar lá, tá, virou uma charter city, uma cidade privada. Então, ao longo de anos, essa cidade vai se desenvolvendo muito mais do que as outras. É lógico, acho que a gente não precisa nem discutir o porquê que isso aconteceria. Né? Você tem menos burocracia, você tem uma liberdade maior para, digamos, contratar ou demitir mais pessoas. Você não tem, digamos, regras imaginando, né, além. Você não tem, digamos, você não está regido sob a lei do salário mínimo. Você não tem que contribuir com o FGTS. Você não tem INSS. Você não tem um monte de coisa que acaba trazendo você. Você tem várias leis de urbanismo que acabaram pensadas de uma forma inteligente para aquilo. Então, tudo isso, ao longo de vários anos, ao longo de algumas décadas, vai gerar um puta polo de desenvolvimento econômico, vai gerar uma São Paulo, uma Detroit, uma Seattle, Vancouver, uma grande cidade gigantesca dentro daquela região. Justamente vai ser um farol para grandes políticos. E essa galera mais, digamos, invejosa, que acaba sendo a galera mais esquerdista, um farol de que, olha só tudo que as pessoas têm, e olha só o que a gente não tem, olha o bem bom que eles estão vivendo e a gente aqui. A maior crítica que acaba vindo disso é que, em algum momento, os políticos vão se apropriar de alguma pauta populista para atacar esses projetos, no sentido de que eles são muito ricos, vocês aqui são muito pobres, que tal a gente dividir essa conta? Fechou? Vota em mim que a gente divide. Daí, isso vai acabar acontecendo, os contratos feitos para tornar aquela região mais autônoma vão ser desfeitos, vão ser quebrados, e isso gera, na verdade, desde o início, né? Esse risco já existe desde o início, mas isso gera também toda essa insegurança jurídica de justamente você acreditar que o projeto vai dar certo no final, porque você pode acreditar que, assim como Hong Kong, né? Hong Kong acho que existe há 50 anos, não vou lembrar direito há quanto tempo ela começou com aquele ponto inicial de ter uma liberdade máxima da China, e depois, a partir do ponto, os caras falaram, quer saber, foda-se. Na verdade, eles tinham que respeitar um contrato de 50 anos, né? Acho que foi isso, de que Hong Kong estabeleceria a sua autonomia a partir de uma data tal, um acordo com os Estados Unidos, né? É porque ela E era aí, uma colônia britânica, né? mas então, tem justamente essa história de que, pô, Hong Kong realmente se desenvolveu dessa forma. Todos os prédios, toda a infraestrutura, tudo que é de bom ali ainda tá lá. Mas as regras, né, que estão também uma parte importante da governança, as leis que te regem, até pensando em liberdade, tanto liberdade econômica, liberdade de expressão também, muito importante, elas foram embora, simplesmente do nada. Então isso também pode acontecer dentro desses projetos de cidades privadas. Então acho que essa é a principal crítica, não consigo ver nenhuma outra que faz sentido. E aí, só voltando naquela que você comentou que seria uma crítica a tragédias comuns, isso. Para mim, não faz tanto sentido, porque justamente essa governança privada seria operada ou administrada por uma entidade, não é mais um governo, então é um ente privado, uma empresa que o trabalho da empresa é te oferecer, digamos, a governança urbana, é te oferecer o convívio ali, tudo que você precisa para viver ali em paz, digamos. Então a gente pode fazer essa analogia com o shopping, que é a coisa mais fácil de você pensar. As regras ali estão postas, as regras explícitas e as implícitas que você pode fazer. Você não precisa de nenhum aviso. Talvez você esteja na praia, né? Mas você não precisa de nenhum aviso para saber que você não pode entrar no shopping, não precisa ter um cartaz ali.
Você obedece essas regras, se você quebrar essas regras, nada mais justo do que alguém te, te impedir ali que você faça isso, que realmente ali não é pra você fazer isso. Mas pensando nisso de trajetos comuns, o que eu acho que não faz sentido é porque justamente vão ter regras e regimentos disso que vão determinar que, da mesma forma que hoje o município ele é proprietário de praticamente tudo, né, de relação à infraestrutura urbana, da mesma forma essa empresa operadora ela vai ser proprietária, ou ela vai ser a proprietária da infraestrutura urbana, dos bens que a gente chama hoje de bens, os bens públicos, né, que, enfim, não mudaria a denominação nesse cenário, ou ela vai ser proprietária disso, ou ela vai determinar uma entidade, uma outra empresa, uma terceirizada, uma concessão de alguém que vai ser o operador, aquele que toma conta, que tem lá os seus direitos e deveres sobre aquele bem, sobre aquele ativo, para tomar alguma decisão, para fazer alguma coisa com aquilo, seja para rentabilizar, seja um transporte público, ou seja uma praça, alguma coisa assim. Então, eu não acho que vai ter esse problema de tragédias comuns, porque justamente a propriedade ainda vai estar muito bem definida, vai estar melhor definida ainda do que é hoje, se for comparada com o município atual. As propriedades vão ser definidas entre esses entes aí que vão estar administrando essa região. E até aquela crítica que você falou sobre os outros países, os outros políticos ficarem gananciosos com a riqueza daquela cidade, não é muito uma crítica, é mais um elogio, porque você está dizendo, realmente essa cidade funciona, a ideia funciona, e o problema são os inimigos dela. Pô, exatamente. Isso é um ponto até que eu nem tinha pensado diretamente assim, mas é realmente. Você pega o histórico aí dessas exemplos que eu citei de Dubai, Shenzhen, Singapura, Hong Kong, tudo era um pedação de nada. Las Vegas também é um bom exemplo disso. Tudo é um pedação de nada ali. De repente foi dado uma autonomia tão grande para empreendedores, incorporadores e tal, construção, o pessoal fazer alguma coisa ali. E fez durante tanto tempo que olha só o que eles se tornaram. Então, porra. É outro fator também, diria que talvez ajude, ou que me faz acreditar mais sobre isso é, né, primeiro, você vai ter esse cenário de que isso vai ser naturalmente enxergado como positivo para as pessoas. E aí, do lado do político, se você pensar na teoria dos jogos, por exemplo, assim como o que está acontecendo hoje com o Bitcoin, você tem um benefício muito grande, porque existe uma simetria muito grande ainda dentro disso, de países que adotam primeiro o Bitcoin como moeda de curso legal. Então, do mesmo jeito, eu enxergo que esse tipo de autonomia, esse tipo de regimento sobre cidades privadas e coisas parecidas, vão gerar esse grande ganho, essa grande autonomia, por conta dessa assimetria, para os primeiros países que vão se beneficiarem disso. Isso vai ser justamente um farol, primeiro, né, para outros países, outros governantes, até empreendedores, que vão olhar para isso como ponto positivo. Então, eles vão ou buscar, ou governantes vão, enfim, né, os mais liberais, vão tentar buscar alguma coisa parecida nos seus países para eles terem o mesmo efeito de atração de investimento e tal. Ou os empreendedores vão olhar para aquilo e vão achar um negócio interessante e tentar também influenciar os políticos dos seus países, a sociedade de forma geral, para que esse cenário aconteça no seu país. E, e com o tempo isso tende justamente a, digamos, aumentar muito mais, né? Ou pelo menos eu espero isso. O Bitcoin ou qualquer outra coisa. Enfim, deu o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin hoje ele não foi testado, digamos, alguns países estão meio que adotando, a gente está vendo se realmente vai ser bom, se as pessoas vão se beneficiar disso, se vai ser enxergado como algo positivo ou não. Mas a princípio eu imagino que isso vai ter esse salto das pessoas enxergando realmente como positivo, isso vai ser desejável. E a mesma coisa vai acontecer com esse conceito de cidades privadas. Então, os primeiros projetos do mundo eles vão chamar muita atenção, vão ser muito criticados, mas vão ser bons exemplos, vão trazer muitos frutos tanto para quem está lá, quanto até para políticos que de alguma forma que podem se parasitar do projeto, se aproveitar da imagem positiva que o projeto que o projeto tiver. E aí sim chamar a atenção para outros políticos, outros interessarem que vão criar e vão fomentar mais esses projetos ao longo do mundo. Eu imagino que isso aconteça pensando nessa teoria dos jogos, assim. Perfeito. Uma pergunta até que eu gostaria de fazer, né, sobre essa parte de crítica, né, é que como que essas cidades poderiam se defender, né? Você deu o exemplo do Honduras, né? A cidade que tem lá em Honduras. Como que ela poderia se defender de alguma ação do governo de simplesmente ferrar com ela? Então, se você pensar do lado
militar, isso acho que é praticamente impossível. Acho que não tem como. Se você tentasse, digamos, pensar num projeto assim, que você quer se preparar, digamos, com seguranças, com uma polícia privada ali dentro, se preparar de alguma forma para repelir esse tipo de ataque do governo, isso tornaria um projeto tão, primeiro, muito mais caro do que deveria, muito mais suspeito, talvez, ao ponto de que as pessoas que estão em acordo ali, né, os governantes que estão em acordo com isso, não aprovariam isso, esse projeto teria ainda mais ataques ao ponto de inviabilizar ele. Então, se você pensar pelo lado militar, eu não acho que tem uma solução de defesa, mas eu acredito que justamente a gente evoluiu, né, a humanidade, ao longo dos séculos, evoluiu ao ponto que a gente conseguiu descobrir um jeito de resolver conflitos da forma mais pacífica possível, né? Eu imagino que se você pensar nas grandes guerras, grandes revoluções dos passados, ou não se enxergava, ou não se tinha o desejo ou a viabilidade de resolver grandes conflitos através de alguma relação comercial, alguma relação diplomática. Então se resolvia tudo na bala, na guerra, e foi isso durante grande parte da nossa história. Acho que hoje a gente está num patamar que muita coisa justamente se resolve, muitos conflitos se resolvem justamente por relações comerciais. Então, a relação, né, então pensando primeiro, a relação comercial dessa região com o país que ele tá dentro ali, né, como o seu país anfitrião, e até com outros países, a proteção vem disso, vem desse fator. E você ter boas relações comerciais ao ponto de que qualquer quebra dessa ligação, né, de comércio entre as pessoas que moram em tal região com essa região, ou dos governos, vai prejudicar ainda mais aquele país que talvez seja, digamos, o atacante ou o agressor, vai prejudicar tanto aquele país que na conta ali nem vale a pena tomar essa ação. Então essa, digamos, eu acho que é a melhor proteção. Honduras, o projeto de Próspera em Honduras, ele tem isso de certa forma, porque acontece de forma indireta, você não precisa de uma lei dizendo que essas relações, que a quebra dessas relações vão prejudicar o país, mas como o projeto está muito novo, né, isso não vai ser visto agora. Porque, enfim, estão construindo as coisas aí, então não tem esse desenvolvimento econômico todo para gerar esse fator. Então, se eles, digamos, cortassem tudo agora, Honduras ia continuar o país que é, não ia ter nenhum efeito. E aí outro fator é que justamente tem todo um caminho jurídico, até meio diplomático, de como eles fizeram um projeto lá em Honduras, que a empresa que opera a região, ela é estabelecida nos Estados Unidos, não sei se é Delaware, enfim, que tem vários benefícios lá, uma legislação bem interessante, até para arbitragem, coisa assim. Mas basicamente assim, que o fato da empresa ser estabelecida nos Estados Unidos, nesse estado, que traz alguns benefícios, algumas relações de um país com o outro, permite com que tanto as pessoas que acho que moram lá, não, acho que são só os investidores, né? Os investidores do projeto que estão justamente atrelados, estão ligados ao projeto, eles têm uma proteção legal dos Estados Unidos para caso o governo de Honduras tente fazer alguma coisa contra eles, porque na verdade então, é o patrimônio deles que está em risco ali, sejam eles desenvolvedores imobiliários, sejam eles investidores puros ali que estão ali com dinheiro mesmo. Então, esse é digamos, um outro nível de proteção, a relação desse projeto com algum outro país que é conhecido como país que segue a rule of law bem mais decentemente do que esse outro país que o projeto está inserido. Acho que esses são que eu diria, os maiores pontos de proteção contra ataques assim, ao projeto. Mas, por exemplo, não somente parte física militar, né, eu diria, mas até, por exemplo, ele ainda está dentro da jurisdição ali de Honduras, né, essa cidade, né? Ainda faz parte de Honduras, mas tem justamente algumas regras que eles não precisam obedecer, né? É isso. E aí tem justamente essa limitação. Então, um total de regras, tem esse bolo aqui que eles não obedecem mais. E tem esse aqui que eles ainda têm que obedecer. Ainda, o governo de Honduras ainda é, digamos, o terreneiro da região, eles têm posse do terreno, digamos. Meio que um contrato de concessão sobre as terras. É mais ou menos, seria esse o acordo. Aí o contrato acho que é de 50 anos ou 99 anos, ou coisa assim.
Mas então a relação é realmente essa mais comercial. Uhum. É algo semelhante que aconteceu com Hong Kong, né? Então, o que você diz, né? Não sei dizer. Acho que Hong Kong. É porque Hong Kong, na verdade. A única diferença, na verdade, é que Hong Kong justamente tem uma autonomia muito maior. Então eles teriam quase. Eles são quase enquadrados como. Seriam quase enquadrados como um país diferente, né? Honduras ainda próspera, dentro de Honduras ainda tá meio que no guarda-chuva. É uma cidade mesmo, né? É algo um pouco mais abaixo de Hong Kong. Mas sim, é bem parecido. Uhum. Entendi. É que, por exemplo, né? Eu não vou citar nomes específicos, mas, né? Imaginamos que, na verdade, existem certas leis, assim, né? E magicamente essas leis, né? A gente decidiu hoje, né? Acordei com o pé esquerdo na cama, né? E eu quero revogar essa lei. Como que poderia se defender em relação a isso? É, cara, não entendi. Se alguém tivesse a vontade de quebrar uma lei, Alguém Por poderoso, exemplo, assim, alguém que está com alguém, o sabe, que poder tem muita mais supremo influência. possível, por assim dizer. Então. Um que se acha que é Deus na Terra, sabe? Magicamente vai lá, levanta da cama, toma seu chazinho ali, né? Come seu croissant e vai lá e fala: tô a fim de ferrar hoje um pouquinho o país. Vamos lá, vamos revogar um pouquinho essas leis aqui, né? entendi, entendi. A gente aqui, né, não tem muito o que fazer, né? No momento, né? Só simplesmente tentando de maneiras burocráticas ali lutar contra isso, né? Mas por conta, né? Não sei se é dessa proteção, né? Que eles não precisam obedecer certas leis, né? Eles só precisam aceitar esse canto, Uhum. né? Que você tinha citado. Como que eles poderiam se defender disso? Cara, essa é difícil. Porque, até pensando no cenário Brasil aqui, parece que tem um certo grupo de pessoas que pode fazer qualquer coisa, né? Realmente é Deus na Terra, não tem outra definição. Uhum, Em Honduras, falando de novo de Honduras, para acho que citar o que aconteceu, que eu acabei nem citando o caso lá, é que o projeto em si, aqui é um pouco de historinha, talvez não entre um pouco tanto no assunto, mas o projeto em si, ele foi concebido de uma forma duvidosa, eu não vou saber explicar direito o que aconteceu, mas basicamente o presidente da época que aprovou a lei de zonas especiais, as EDs, ele aprovou de um jeito não muito republicano. Então, alguma coisa do tipo, a corte lá deles tinha tantos juízes, ele colocou tantos do dele para dentro e aquele projeto acabou passando por conta dessa influência dele direta no judiciário do país. uhum, E é da mesma forma do que acontece no Chile, do tipo, as leis são boas, mas do jeito que aconteceu, não é legal, pega muito mal. Então as pessoas vão naturalmente ser contra aquilo, vão repelir aquilo justamente do jeito como aconteceu, como as leis de liberdade econômica mais maiores que tem no Chile por conta do que nasceram na época do Pinochet. Então em Honduras tem mesmo, justamente surgiu esse efeito neles. Tanto é que hoje, justamente as EDs, elas não podem mais, porque a presidente que entrou recentemente mudou isso, às uhum, vezes não podem mais ser criadas. Então tinha lá uma lei que permitia que você pudesse criar essas zonas. Além de Próspera, na ilha de Roatán, tem mais outras duas ou três, que Próspera fica numa ilha, as outras duas ou três ficam no continente. As EDs foram justamente repelidas, então você pode criar mais zonas do jeito que permitiam antes. Então, o, isso foi tão rápido assim que foi até um abalo, né? uhum, Que basicamente meio que inviabilizou a parte positiva de você criar cidades nesse país, mas ao mesmo tempo as zonas que já foram criadas justamente têm toda essa proteção de que elas continuam existindo, elas continuam tendo todos os benefícios que sempre tiveram, então isso basicamente não mudou. Então mesmo digamos, num dos piores ataques que você pode imaginar, porque o pior ataque possível seria acabar com tudo que existe, né? Então, um dos piores ataques possíveis foi acabar com a lei. Isso acaba prejudicando também justamente a influência e a imagem das pessoas que estão envolvidas nesses projetos que já existem, né? Então, pô, se o governo está acabando com isso aqui é porque, né, imagina o pessoal pensando, né, a galera mais não tão alienada. Se o governo acabou com isso aqui é porque deve ser ruim, não deve ser bom pra gente. Então, esse projeto aqui é suspeito, talvez não devesse existir, esse de Roatan, esse de Próspera. Então, uhum. isso é um ataque tão forte, tão que acabou realmente com a moral da galera que tá trabalhando ali.
tá trabalhando ali, que realmente prejudica muito o projeto, mas ao ponto de que toda a construção legal, jurídica que foi criada para conceber até nessas situações foi tão bem feita que o projeto continua existindo. Né? Então o projeto existe, tem todos os benefícios, ainda tem risco de esses mais graves, né, de acabar do nada o projeto, mas a ideia então é que justamente responder esses possíveis ataques é justamente estar preparado para quando eles acontecerem, ou talvez se eles acontecerem, mas eu espero que seja se eles acontecerem, mas no geral você tem que sempre estar preparado para quando eles acontecerem do lado mais forte, que é sempre o governo. Então, eu acho que esse caso de Honduras acaba sendo um bom exemplo de que esses acordos jurídicos, a relação diplomática com outros países, outras empresas, ter bastante gente envolvida no projeto, acho que essa é uma resposta talvez um pouco melhor, acaba melhorando digamos, essa segurança, estabilidade de que ninguém vai chegar ali do nada com isso, até porque se o projeto for importante, for desejado pelas pessoas, não só políticos, pelas pessoas da sociedade mesmo, vai ser tão... Não, o cenário ideal seria esse, né? Vai ser tão impopular para os políticos serem contra isso, ou até o nosso amigo Deus na Terra ser contra isso, que para ele vai prejudicar totalmente a sua imagem, a sua autoridade realmente como algum governante, algum juiz que está tomando aquela decisão. Então, essas são as barreiras, as várias defesas contra esse tipo de ataque. Então, eu responderia dessa forma. Não tem, você tem que realmente estar preparado a todo momento para entender que esses ataques, esses grandes ataques de governantes, políticos, juízes, podem acontecer a qualquer momento e o projeto tem que estar muito bem formulado para segurar e resistir a tudo isso. Uhum. Perfeito. A gente já tá chegando no tempo limite que você tem. Quais são os planos futuros do Cidades Prósperas? Você tem alguma ideia em mente, assim, dos próximos passos que vocês vão fazer? E até não sei se vocês vão poder liberar isso pra gente. Segredo assim, tem um seu segredinho aí, vou deixar pro final. Mas próximos passos basicamente a gente tá focando muito no, né, então pensando no projeto. Vou voltar um pouquinho só, né? Os objetivos então são basicamente tentar formar a sociedade dessa ideia, desse conceito, tentar com aquela ideia de que janela de Overton, que a gente quer justamente transformar essas ideias em algo que hoje é indefensável, até inimaginável, alguma coisa que seja justamente inevitável, né? Que realmente isso, as pessoas têm que chegar a isso, e esse é o nosso desejo, de que isso precisa acontecer para um país, para uma região ter sucesso econômico. Porque se isso não acontecer nem no meu país, vai acontecer em algum outro, e aí se isso acontecer, os investimentos vão tudo para lá e eu tô perdendo aqui, então eu preciso brigar para isso acontecer aqui. Acho que esse é o desejo ideal, o cenário ideal de como as pessoas deveriam pensar, né, na minha cabeça. Claro que isso não vai acontecer com grande parte da população, mas em algum nível vai ter pessoas ali muito os liberais, libertários que vão apoiar isso, até políticos ali que vão acabar defendendo isso. Então, esse é um dos nossos objetivos. O outro objetivo, separando em, digamos, três objetivos, três grandes objetivos que meio que norteiam um projeto, justamente a gente transformar o grupo Think Tank num grande espaço de conexão entre a gente, mas principalmente com as pessoas de fora que estão trabalhando com isso, ou que estudam isso de uma forma mais acadêmica e tal. E justamente proporcionar principalmente oportunidades profissionais para a gente conseguir, digamos, colocar vários dos nossos, a gente brasileiro, libertário brasileiro, dentro desses projetos para justamente aprender, ver o que está rolando nesses projetos ao longo fora do Brasil, dentro desses cada país que estão buscando essa inovação, para justamente trazer trazer mais conhecimento, a gente, todo mundo se desenvolve, se realmente todo mundo quiser, as pessoas quiserem trabalhar nisso de fato, nesse mundo, cidades privadas, já vai ser melhor ainda para essa pessoa, porque é o meu caso. Tipo, eu penso nisso porque para mim é o que eu quero fazer para sempre. Eu penso no longo prazo. Pensando no longo prazo dentro das empresas que eu trabalho, nas duas. Nessa vontade minha de realmente fazer parte daquele projeto, para mim isso é sensacional. Então eu quero que outras pessoas tenham também essa oportunidade de conhecer esses outros projetos e se estabelecer neles dentro dessas empresas e, enfim, conseguir
Ser parte. evoluir justamente tanto eles quanto essas ideias dentro do Brasil, principalmente. Isso é literalmente fazer parte do projeto. Você vai estar dentro, vai morar no projeto. Então, Uhum. seria o sonho. E você tem algum material, livro sobre o assunto que você acha que os nossos ouvintes não podem perder? Ou então pode ser também sobre outro assunto, mas que você acha ser essencial. Cara, assim, pensando num assunto que a gente está falando aqui, com certeza o livro do Titus Gebel tem em português já, Free Private Cities, Fazendo Governos Competindo por Você. É um livro muito bom, ele não é tão longo assim, acho que tem um pouco mais de 200 páginas. São vários capítulos e nesse livro basicamente ele vai explorar primeiro, né, o conceito de pensar nisso como pensar no mercado de convivência de forma geral, dizendo que existe justamente uma demanda para isso. Depois ele vai explorando justamente a ideia de como que seria uma cidade dentro do conceito do que ele imaginou que seria uma cidade ideal, no sentido de existe uma empresa que opera essa região, essa empresa faz um contrato com o governo local, e aí existem várias contrapartidas entre ambos, e cada um obedece suas regras, e aí esse cara pode contratar tantas empresas para gerir aqui o espaço público, o transporte público, enfim. Ele vai explorando tudo isso e acho que para quem realmente gosta do assunto, quer dar uma nerdada nisso, vale a pena, porque o conceito em si é bem interessante, não é nada, digamos, inovador que você não conseguia pensar sozinho, mas do jeito que ele formula tudo aquilo é bem legal pensar num projeto como um modelo de negócios mesmo. Outros livros eu até poderia recomendar, mas eu ainda não li nenhum deles, mas um, um autor muito não tão conhecido, que na verdade é um americano que já faleceu, né? Tem dois que um é o avô e o neto, e ambos estavam muito nessa pira de libertária, e existia um conceito criado pelo avô que seria governança proprietária. Basicamente é tentar responder essa coisa do tipo, se a gente não tivesse uma cidade gerida por um político, como a gente poderia fazer isso de uma forma totalmente privada? Então ele tenta explorar isso dentro dos estudos que ele fez. E o principal livro dele, acho que foi o nome do autor, né? Spencer Heath. Spencer, Heath. Spencer Heath. É o avô, Spencer Heath McCallum é o neto. E aí esse avô escreveu o livro Citadel, Market and Altar, que eu não saberia qual seria a tradução de cidadela, mercado e altar. Não sei se altar tem outra tradução, mas esse é o livro dele que acho que é bem curtinho. E eu ainda não com ressalvas, eu não sei se realmente é tão bom, mas justamente a ideia dele que ele trata no livro é de tentar responder de um lado mais libertário o como gerir espaços públicos e gerar ali uma convivência, gerar residências, indústrias, empresas e ter ali realmente um grande operador que vai tomar conta de tudo isso. Eu tenho uma outra indicação que não é um livro, mas que é o filme Cidade das Rosas, a incrível ilha das, Ah, das rosas, que por mais que não deu muito certo no final, mas é um filme interessante para quem tem interesse sobre esse assunto de cidades privadas. Inclusive, a gente já gravou um episódio sobre esse filme, e então, depois que você terminar de ouvir esse, vão ouvir aquele lá que também está muito interessante. pô, e eu tô atrasado nesse aí, porque eu não, o assunto é bom e eu não vi ainda. Tem que ver. Tem que ver mesmo, é obrigatório para quem mexe com isso. Pois é. E, Rafael, suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar? Instagram, não sou um pouco mais low profile nessas coisas. Tenho lá Raaf Leandro, @Raaf, Leandro com dois As. Primeiro, não tem nem. Tem o Instagram também, mas perdão, tem o Twitter também, que eu tô tentando começar agora, mas podem me seguir lá também, que eu quero começar a falar justamente desses assuntos. E o arroba? Primeiro, do Twitter, o Rafa Leandro. E o E aí quero do começar Cidades justamente a falar desses Próximas? assuntos de cidades mais livres e também Bitcoin. Então, se puder me acompanhar lá que eu vou começar mais tarde. Show de bola. Uhum. Então, para finalizar, segue também a gente no Instagram, que é a principal rede do Cidades Próximas. A gente está, enfim, fazendo outras coisas. Eu comentei que ia ter um segredinho pro final, não comentei, né? Mas segue a gente Uhum. no Instagram, Cidades Prósperas, que é o principal canal que a gente tem para se comunicar, fazer as coisas. É lá que a gente está fazendo os conteúdos, está explicando, postando vídeos, aqueles posts mais
tentando explicar algumas ideias mais simples, e então, por enquanto, é o primeiro canal, é o principal canal. Mais pra frente, a gente tá justamente, esse não é um segredo ainda, conversando com o pessoal o pessoal aqui de São Paulo para construir um site pra gente, para ter então um site para armazenar traduções de artigos que a gente vê de fora, coisa nossa mesmo que escreve e publica no site. Então o site também logo vai ser um repositório para esse tipo de conteúdo mais direto, no assunto mesmo, né? Então logo, em breve, espero que a gente já consiga divulgar, todo mundo vai ficar sabendo. Acompanhando no Instagram, todo mundo vai ficar sabendo do site, então eu vou lá, pessoalmente, porque vai estar tudo em português, né? E a maioria das coisas que você quer pesquisar hoje sobre o assunto, gigantesca maioria tá sempre em inglês. E o último ponto é que justamente, esse é justamente digamos, o segredo, é que a gente quer também influenciar, digamos, de um lado mais acadêmico, produzindo justamente uns artigos mais parecido com uma iniciação científica numa universidade, numa faculdade, certo? Então alguma coisa mais... Né? Isso. Bem intelectual, bem, digamos, um negócio bem refinado. Do tipo, isso aqui realmente dá para chamar a atenção das pessoas, seja você libertário, isso tem uma qualidade, isso tem uma... sabe, realmente essa autoridade de que, porra, esses caras estão estudando isso, eles estão fazendo isso, eles sabem do que eles estão fazendo, isso aqui é bom, isso aqui tem algum espaço, isso aqui não é só uma utopia, sabe? Então a gente quer trazer também para esse lado do artigo acadêmico. Então eu, juntamente com o Eduardo Noronha, que é o coordenador da CFL também, está no grupo, ele é engenheiro também, acho que eu não falei isso, eu sou formado em engenharia civil, ele também é engenheiro, e ele é coordenador do Goiás, e a gente está escrevendo junto, a gente está bem no comecinho ainda, mas a gente está escrevendo junto justamente o que seria essa pesquisa acadêmica, esse artigo mais científico nosso. E é justamente a gente quer responder, a gente quer tratar dentro do assunto, a gente está justamente formulando ainda, né? Então, infelizmente, a gente está numa fase mais inicial do trabalho, mas a gente quer justamente responder algo que vá no sentido de tratar cidades como empresas. Então, é isso que a gente quer responder nesse artigo, passando pelo assunto mais de viabilidade técnico-ambiental, né? Então, jurídica seria basicamente como tudo isso vai se dar lá dentro, como aquilo vai ser formulado, como aquilo vai ser operado e tal. Técnico-ambiental é a construção, viabilidade financeira e econômica, de como aquilo vai ser realmente viável, como aquilo pode chamar investidores para acreditarem e entenderem que aquilo é realmente um investimento de risco, claro, mas é um investimento que faz sentido. E mercadológica, né? No sentido de existe uma tá aqui para provar. A gente quer fazer um trabalho realmente bem robusto com isso. Vai levar uns bons meses para a gente conseguir terminar isso de fato. E justamente por isso a gente está justamente em busca. Em busca não, já começamos algumas conversas, mas por conta de algumas incertezas a gente não tem a confirmação de quem vai ser o orientador, digamos, desse projeto, desse texto. Então, justamente vai surgir assim, acho que vai ser um negócio que vai chamar bastante atenção quando realmente sair, vai ficar pronto. A gente estava em conversas justamente com o Adriano Paranaíba para ajudar a gente a orientar esse projeto, mas como algumas coisas meio que se desandaram, talvez isso mude no futuro, então eu não posso confirmar se vai ser ele ainda, digamos, orientar a gente nesse projeto, mas eu espero que sim. E aí, então, acho que esse vai ser o grande projeto assim, que a gente está trabalhando desde agora para, digamos, que vai ser o projeto que a gente mais vai se dedicar e que vai ter um peso relevante no futuro como uma produção de conteúdo mesmo sobre o tema. Então, eu espero que chame bastante atenção, que traga bastante pessoas para o assunto, não só liberais, libertários, o pessoal também, arquiteto, todo mundo que tenta pensar nisso de alguma outra forma, e espero que traga bons frutos pra gente no futuro. Vai dar certo sim. Seria perfeito com o Adriano, já que ele trabalha com mobilidade urbana, e seria muito interessante, muito bom. Eu gostaria de agradecer, né, a sua presença, né, Rafael também, acontece. Mas muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né, foi perfeito, né, toda a demonstração que você teve, né, sobre os projetos, né, de fazer a cidade, né. Espero, na verdade, no momento futuro também a gente poder fazer até outro episódio com você, né. Boa. Agradeço o Gu, né, também de estar aqui conosco, trabalhando, né, se esforçando aqui também, né, pra gente conseguir um horáriozinho e fazer o negócio. E é isso. Gostaria de agradecer também aos ouvintes, nossos futuros ouvintes. E até um próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.